Você já tentou ou está tentando criar o hábito de ler? Durante muitos anos eu também tentei implementar esse hábito na minha vida e passei por alguns períodos de frustração. Não conseguia ler por muito tempo, ficava inquieto. Quando terminava de ler uma página, já tinha esquecido o que tinha acabado de ler e tinha que reler de novo. Avaliava um livro pela espessura dele e falava assim, vixe, esse livro aqui tem muitas páginas, vou pegar um mais fininho para começar a ler. E como eu deixei de ser essa pessoa que em 2019 nunca tinha lido um livro completo, para agora em 2025 ser uma pessoa que finalmente implementou esse hábito. É um momento que para mim é prazeroso, é relaxante, eu realmente estou presente ali no momento, não estou preocupado em simplesmente terminar de ler o mais rápido possível, de cumprir uma meta, mas sim de realmente prestar atenção e extrair o melhor daquele livro. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que foi essa minha trajetória, como que eu me senti no começo, as dificuldades e como vencer cada dificuldade dessa e o principal, o poder de transformação que a leitura vai trazer para a sua vida. Como ela impactou na minha vida, é isso que eu vou trazer para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque são conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar valor na sua vida. Antes de ter o hábito de leitura, eu sempre assisti muitos vídeos no YouTube e sempre gostei desse tema de desenvolvimento pessoal, de crescimento. E todos os vídeos que eu assistia de pessoas que agregavam valor na minha vida, que passavam um conhecimento que me despertava, eu reparava que essa pessoa, ela me indicava algum livro ou ela falava sobre algum conceito que ela aprendeu em algum livro. E em muitos vídeos as pessoas falam que as pessoas de sucesso, dentre todos os hábitos que elas têm, o hábito da leitura sempre vai estar presente em uma pessoa de sucesso. Mas eu nunca tinha muita paciência para ler, não gostava de ler, eu sempre preferi assistir, eu sou muito auditivo, então eu sempre preferia ouvir podcasts, ouvir vídeos no YouTube de segundo plano, sempre prestar mais atenção através da audição do que realmente parar ali e prestar atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então esse momento de parar e sentar para ler me causava muita agitação e eu sentia que eu tinha que estar movimentando, fazendo alguma coisa. No fundo, eu sabia que o hábito da leitura era fundamental para minha vida, era um hábito que eu queria muito implementar, que só traria benefícios, mas ao mesmo tempo eu não tinha um ânimo de começar, tinha preguiça, deixava para depois. Até que eu comecei a pensar, cara, se eu pegar as pessoas que eu acho referência na área que eu quero, seja de desenvolvimento pessoal, profissional, aquela pessoa que eu admiro muito, para eu participar de uma palestra ou um curso dessa pessoa, eu teria que pagar caríssimo, quem sabe milhares de reais ou até de dólares. Imagina eu ter acesso a um conteúdo dessa pessoa que eu admiro, que é muito inteligente, que agrega, que traz algo transformador. Eu ter direito a esse conteúdo como se fosse uma mentoria individual ou uma aula particular diretamente para mim e ter acesso a esse conteúdo por, em média, R$50. Alguns mais e alguns menos. E a partir desse momento que eu tive essa sacada, onde cada autor colocou em seus livros anos de experiência de vida, de conhecimentos científicos, das suas experiências, das suas conquistas, sucessos, de como atingir o nível que eu desejo atingir, tudo isso condensado em um livro que está à minha disposição por um preço totalmente acessível. E depois que eu comecei a ver os livros como se fosse uma mentoria individual dedicada para mim, minha mentalidade mudou e eu passei a ter mais interesse em ler, em consumir mais conteúdos. E quando eu decidi começar a ler, comprei meus primeiros livros, eu passei por alguns probleminhas no começo, não sei se você já passou por isso ou está passando, que é não preparar o ambiente, ler deitado e assim que começa a ler sentir muito sono, aí você desperta, vai lá, busca um copo de água, essa agitação de ter que ficar mudando de lugar, aí você fala, não, eu vou ler. Aí você lê a primeira página, quando você vira de página, você pensa assim, caraca, eu acabei de ler, o que eu li mesmo? O que essa página tava falando? Aí você fala, ai meu Deus, vou ter que ler de novo. Aí você volta a página, bate o olho ali de novo, lembrei. E vira a página seguinte, e isso causava um esforço enorme, sabe? Dava um desânimo de continuar lendo, mas fica até o final, que eu vou te falar como você pode vencer isso, vou te dar dicas práticas de como eu melhorei e como hoje eu consigo sentar para ler e ter um momento ali prazeroso de realmente conseguir extrair o melhor dos livros, de conseguir guardar e reter esse conhecimento, de não esquecer, fica até o final. E eu percebi que esse sono, essa distração de começar a ler e começar a pensar em muitas outras coisas, tudo isso estava muito relacionado à minha capacidade de foco
e concentração, que ela estava sendo muito prejudicada. E eu acredito fortemente que é por causa das redes sociais. Hoje em dia, por causa dos feeds, né, de Instagram, TikTok, aquele conteúdo rápido, de muito estímulo, toda hora um conteúdo novo. Isso faz com que a nossa capacidade de foco, de concentração seja muito prejudicada. E eu acredito que isso está atrapalhando demais a nossa capacidade de foco e concentração, porque o nosso cérebro ele fica buscando cada vez mais por estímulos, coisas diferentes, tudo muito imediato e superficial, sabe? E a leitura, ela é justamente o oposto. É aquele momento ali de concentração, de calma, de paciência, de trazer a sua atenção para o momento, para o presente, e eu vi isso como um exercício para mim, até para me acalmar. Eu tinha muita ansiedade, já tive algumas crises de ansiedade, e uma das alternativas que eu busquei foi a leitura antes de dormir, porque assim que eu deitava, minha cabeça ficava a mil, começava a pensar um monte de coisa, começava a idealizar o meu dia, começava a pensar em coisas do meu trabalho, como eu poderia melhorar, em novos livros, e minha cabeça viajava demais durante a noite. E eu demorava muito para pegar no sono. E uma estratégia que eu utilizei foi começar a ler antes de dormir, com o intuito de trazer a minha atenção, o meu foco para aquele momento, acalmar a minha mente, relaxar e, enfim, conseguir dormir e ter uma boa noite de sono. E no começo é difícil mesmo, é um esforço, a gente tem que fazer um esforço. Como diz aquele slogan da televisão, ler também é um exercício. Então, quando a gente se dispõe a ler, a gente está sim trabalhando a nossa mente, trabalhando a nossa concentração, mas por mais que seja difícil no começo, tenha foco, tenha calma, paciência, continue, porque a cada dia que passa você vai trabalhando essa sua habilidade de concentração, de foco, e vai ficando cada dia mais fácil, cada dia melhor. Você vai lendo com mais naturalidade, aquilo não vai se tornando mais um peso, sabe, um fardo, e passa a ser algo prazeroso que você realmente gosta de fazer. Inclusive, um dos primeiros livros que eu comprei foi Ansiedade 1 e 2, do Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, e me ajudou demais. Recomendo esse livro para você. Outra coisa que eu aprendi foi que a leitura ela nos torna uma pessoa mais interessante. Já reparou que as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente consome conteúdo, ou até mesmo algumas pessoas próximas, elas têm boas histórias, bons conselhos, uma ampla visão de mundo, parece que sempre tem alguma coisa para compartilhar. E isso acontece porque quanto mais a gente lê, mais a gente acumula conhecimento, mais a gente cria conexões, a gente melhora a nossa capacidade de raciocínio, de comunicação, a gente consegue se adaptar a diferentes públicos e se torna uma pessoa agradável, que tem boas conversas e sempre agrega valor. E assim que eu comecei a ler, eu lembro que eu criei uma meta para mim, que era ler tantos livros que quando eu estivesse conversando com alguém e a pessoa falasse assim, nossa, eu tô passando dificuldade por esse motivo, ou então, por exemplo, nossa, eu tô sofrendo de ansiedade e tal, e eu tenho conhecimento e falar assim, ó, te recomendo o livro Ansiedade, do Augusto Cury. Foi bom demais, eu já li, trouxe para mim conhecimentos e insights que melhoraram muito a minha vida e me ajudaram a diminuir ou vencer a minha ansiedade. Ou então a pessoa fala, nossa, eu tô com dificuldade para adquirir um novo hábito, sabe? Eu tento ir para academia, mas eu volto para estaca zero, não consigo, vou durante poucos dias e não consigo manter a constância. Eu falo assim, ó, te recomendo mini hábitos. E eu tô até com um livro novo aqui, ó, tô doido para abrir, vai ser minha próxima leitura, Hábitos Atômicos. E ser essa pessoa que consegue recomendar diferentes livros para a necessidade de cada pessoa, isso eu achava um máximo. Ou até mesmo pegar o conhecimento daquele livro e repassar para a pessoa da forma com que eu entendi e da forma com que foi útil para mim. Só que para chegar nesse nível de conseguir indicar leituras ou de trazer esse conhecimento já com a aplicação prática para as pessoas, eu precisava começar a ler. E hoje em dia a realidade do brasileiro é que a gente lê muito pouco, ou até mesmo não lê. Diversos vídeos que eu vejo nas redes sociais, que as pessoas perguntam qual foi o último livro que você leu, ou em que ano você leu o último livro. E tem gente que nem lembra o último livro que leu, ou tem gente que faz muitos anos ou nunca leu nenhum livro. E eu era essa pessoa. Até 2019, eu nunca tinha lido um livro inteiro. E isso começou a pesar na minha mente e eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo. Falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que implementar a leitura na minha vida porque eu tenho certeza que vai me fazer bem. E aí eu comecei a ler, comecei pelos livros de ansiedade. Outro livro que foi muito impactante, que eu ganhei, é O Maior Vendedor do Mundo. O primeiro pergaminho que ele fala é criar bons hábitos e se tornar escravo deles. E ele fala que nós somos escravos dos nossos hábitos, sejam eles bons ou ruins.
E o primeiro hábito que ele ensina é o hábito da leitura. E em comparação com países mais desenvolvidos, com diferentes culturas, as pessoas leem 10, 15, 20 livros por ano. Então só de começar a ler, você já vai se destacar da maioria das pessoas aqui no Brasil. E um dos aspectos mais incríveis da leitura é a magia da conexão entre os livros. Porque cada livro que você lê, ele não substitui o outro, mas ele soma. Então você começa a somar conhecimentos e aprendizados e fazer novas conexões. E a cada livro que você lê, você pega aquilo que você já aprendeu no outro e junta com o que você está aprendendo agora, e isso cria novas conexões e traz até uma empolgação, e você sente realmente que você está crescendo, que você está evoluindo, e sente vontade de aplicar esses conhecimentos na vida e testar na prática como eles funcionam e quais os resultados eles trazem. E é impressionante como a leitura amplia a nossa visão de mundo, e a cada livro que a gente vai lendo, a gente vai crescendo e vai sentindo na prática o nosso crescimento. E eu posso te garantir que tem livros aqui que mudaram completamente a minha forma de pensar e de enxergar o mundo, que me deram insights valiosíssimos, que ajudaram demais na minha rotina, no meu crescimento, na minha forma de pensar, de lidar com os problemas, de lidar comigo mesmo. E de verdade eu recomendo, comece a ler, implemente esse hábito na sua vida, porque vai fazer a diferença. Uma coisa também muito legal que o pessoal pergunta: qual livro foi o mais impactante para você? Qual o melhor livro que você já leu? E muitas vezes a pessoa recomendava um livro e eu lia esse livro e falava assim: nossa, foi esse livro que a pessoa falou que transformou a vida dela, que mudou a vida dela, e eu li aquele livro e para mim não tinha tanto impacto. E uma coisa que eu aprendi é que para o livro ser bom, ser transformador para você, ele tem que estar alinhado com a sua percepção de mundo e com o seu momento atual, com a sua necessidade. Então, um dos livros que me impactou muito no começo é O Maior Vendedor do Mundo, que o primeiro passo ele fala que você tem que criar bons hábitos, e o primeiro bom hábito seria a leitura, e isso veio de encontro àquilo que eu buscava, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu realmente queria fazer. Por isso que ele foi tão impactante para mim. Então, às vezes, a recomendação de um livro de uma pessoa, ela vai de encontro com o estado que a pessoa está naquele momento, mas como nós estamos em estados diferentes, o mesmo livro pode ou não ter impacto na sua vida. E agora eu quero compartilhar com você dicas práticas e rápidas que vão te ajudar a implementar o hábito da leitura, assim como me ajudaram. E a primeira dica, se você está começando a ler, que é muito importante, é começar por um tema ou um gênero que seja do seu interesse, que você goste. Então não necessariamente você precisa começar por livros de desenvolvimento pessoal, de finanças. Você pode começar por ficção científica, por romance. O objetivo é você começar a introduzir esse hábito e não ver ele mais como algo penoso, algo pesado, cansativo. Isso vai fazer com que você veja como um momento prazeroso e que você consiga repetir ele por longos dias. Outra dica valiosa que eu te dou é: não tenha pressa para terminar de ler o livro. Esse foi um grande erro que eu cometi no começo, porque eu estipulava metas de ler 10, 20 páginas todos os dias, e tinha dias que eu realmente não estava afim de ler, ou eu deixava a leitura para o final do dia, onde eu já estava cansado, já estava com sono, e muitas vezes eu lia apenas por ler, só para cumprir aquele objetivo, só para atingir aquela meta. E no final do livro, quando eu terminava de ler, eu falava assim: terminei de ler, graças a Deus, agora eu vou pro próximo. Mas quando eu me perguntava: e aí, o que eu aprendi com esse livro? O que eu consegui extrair de conhecimento para eu aplicar no meu dia a dia? E eu não tinha extraído nada, porque eu lia apenas para bater a meta de leitura diária e não pensando na leitura em si, no conhecimento. Então é muito importante, você que está começando a adquirir esse hábito de leitura, comece a ler, mas leia com calma, não tenha pressa. Leia pouco, mas leia com atenção. Se preocupe mais em absorver aquilo que você leu do que em terminar logo aquela etapa do dia. Outra coisa que me ajudou demais a memorizar e reter na memória aquilo que eu tinha lido era, assim que eu terminava de ler aquele capítulo ou aquelas 10 páginas do livro, eu parava um pouco, fechava o livro e tentava fazer uma recapitulação mental, trazer ali o que eu aprendi com isso, o que o autor me ensinou nessa parte, nesse trecho do livro que eu li. E o fato de fazer esse exercício, de trazer à mente aquilo que você já leu e reordenar, você melhora demais a absorção desse conhecimento e você consegue perceber realmente o que você aprendeu,
com aquilo que você leu. E outra estratégia que eu fazia, que estava intimamente ligada com essa, era de explicar aquilo que eu acabei de ler, aquele conhecimento novo que eu acabei de adquirir, para alguém próximo. Então, assim que eu terminava de ler aquele conteúdo que me chamava a atenção, eu corria para minha esposa e explicava para ela com minhas próprias palavras aquilo que eu tinha acabado de ler. E isso me ajudou demais a reter esse conhecimento por longo tempo. E tem alguns cuidados que você tem que tomar para melhorar a sua implementação desse hábito. Tem um ambiente agradável, livre de distrações, que não seja muito bagunçado, que não tenha muitas distrações visuais. Coloca o celular no silencioso, separa aquele tempo todos os dias, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Você fala assim, não, agora é o momento da leitura. Tenha esse momento como um compromisso diário. Já separa a sua água, seu bloco de notas, seu marca-texto, para você anotar aquilo que fez sentido, grifar, para quando você revisar esse conteúdo, você conseguir achar mais fácil. Se você está lendo para combater a ansiedade, para ficar mais calmo, mais relaxado, aí você pode ler deitado. Mas se você está querendo realmente aprender o máximo de conhecimento, extrair o melhor daquele livro, leia sentado, porque sentado você vai prestar mais atenção, não vai ficar tão confortável e você vai conseguir concentrar melhor. E uma coisa que acontece inevitavelmente é a gente deixar de ler um dia ou outro. Isso de acordo com a sua rotina, com os problemas pessoais, com o trabalho. Acontece da gente ter programado a leitura e não conseguir. Mas o grande segredo está em você voltar a ler o mais rápido possível. Não se acomode, não deixe para depois. Se você perder um dia de leitura, beleza. No outro dia você retorna o mais rápido que conseguir. Isso vai trazer a constância necessária para a implementação desse hábito. Então, o hábito da leitura ele se constrói com paciência e constância, que é quase o segredo para todos os hábitos, né? Para o sucesso. Aproveite que o ano de 2025 está só começando, implemente esse hábito na sua vida, porque eu tenho certeza que ele vai te transformar, vai te fazer uma pessoa mais interessante, mais agradável, que dá bons conselhos. E se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns para você, você é uma pessoa diferente, uma pessoa que está se esforçando para ser a sua melhor versão, para ser uma pessoa mais interessante e aplique esse hábito da leitura na sua vida, porque com certeza ele vai transformar a sua vida e você vai ver a vida e encarar as situações com outros olhos. Sabe quando você lê um livro muito massa ou assiste um filme, você consome um conteúdo que mexe com sua emoção, que te traz empolgação, energia? Eu li o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, e esse livro me deu uma motivação imensa. E assim como o conteúdo desse livro me motivou, eu quero criar conteúdos que vão te motivar, que vão agregar valor para sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto novos vídeos sobre esse tema, sobre hábitos novos, sobre crescimento pessoal, desenvolvimento. Deixa o seu like, quero saber quantos livros você vai ler esse ano e que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.